Preparado? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo de número 13. Preparado aí para o devocional. Deixa eu só ajustar o som aqui. Isso, ótimo. Ok, maravilha. Então vamos lá. Quem é casado aqui, coloca para mim. Nós vamos orar. Quem é casado, coloca aqui. Sou casado. Quem não é casado, sou solteiro, estou aguardando no Senhor. Ou é noivo, coloca aqui para mim que eu quero entender aqui as pessoas que estão aqui por perto, para a gente poder, estão aqui com a gente na live, para a gente poder trazer uma palavra bem direcionada aí a vocês. Isso, estou vendo aqui o pessoal, maravilha. Muito bom, casada, Eli casado, Rogério casado, Nayara casada, Rogério casado, Thaís casada, Lívia casada, muita gente casada aqui, ó, Valquíria casada, Eva casada, aqui ó, Railson casado, muito bom, gente, que bom, que legal, muita gente casada aqui. A gente sabe que o casamento é um desafio, né? É uma bênção, mas viver o dia a dia na vida conjugal é algo que a gente precisa ter maestria para poder lidar, porque no ano de 2020 e no ano de 2021, que foram os anos de ápices da pandemia, o censo de pesquisas do IBGE notificou que foram os 2 anos de maior índice de divórcio no Brasil. Ou seja, desde a história do Brasil, 500 e poucos anos de história do Brasil, os anos que mais houveram divórcio até hoje foi 2020, bateu recorde, aí 2021 bateu recorde de todos os anos e bateu o recorde de 2020. Mais divórcios, não me falha a memória, são quase 150 mil divórcios. Ou seja, 300 mil pessoas, 300 mil pessoas que estavam casadas deixaram em 2 anos. 300 mil pessoas é o que a cidade onde eu moro tem, aproximadamente. É muita gente. E por quê? No ano da pandemia as pessoas foram para dentro de casa. E isso revelou o quanto que as pessoas não estão preparadas, de fato, para poder lidar com os relacionamentos conjugais. Porque quando teve que conviver com mais tempo, teve dificuldade. Sendo que teria que ser uma oportunidade para aumentar o nível de qualidade do relacionamento, porque vocês estão tendo mais tempo juntos. E o que a gente viu é que as pessoas, no momento em que tiveram a oportunidade de estar mais tempo juntos, foi o momento em que eles mais se separaram. Viveram momentos de maiores crises conjugais. Isso porque as pessoas não estão sabendo lidar com os relacionamentos conjugais. Não estão sabendo, deixa eu só pegar aqui, não estão sabendo lidar. E a Bíblia nos ensina como viver um relacionamento conjugal ou um relacionamento familiar de forma que você possa ser feliz, saudável, abençoado. Mesmo você sendo completamente diferente da sua esposa. Eu já falei para vocês várias vezes, eu e a Lu somos opostos em inúmeros aspectos. Nós somos muito diferentes. Contexto de criação diferente, temperamento oposto um do outro, linguagem de amor, a minha é uma, dela é outra. E normalmente a pessoa da linguagem de amor, a pessoa tenta comunicar com outra linguagem de amor que ela recebe. Então, são desafios. A minha linguagem é uma e eu comunico a minha linguagem, a linguagem que eu gosto de receber. A mesma forma que a linguagem que eu gosto de receber é a linguagem que eu comunico. Só que aí eu preciso mudar tudo isso porque ela tem uma outra linguagem de amor. Uma outra linguagem de amor. Então, eu e a Lu somos muito diferentes, muito diferentes. E eu posso dizer para você, é possível ser feliz, é possível ter relacionamento saudável, é possível ter um relacionamento conjugal, familiar abençoado, apesar das grandes diferenças de perfis, temperamentos, criações e etc. Por quê? Porque a mente que governa como deve ser o casamento, a postura que é certa e errada, não é a minha que eu escolho, nem a dela. A postura que é a certa, a mente que está por trás de tudo, é a palavra. Então, se o que eu penso
não estiver alinhado com a palavra, eu preciso me render ao que a palavra de Deus diz. Se o que ela pensa, independente da criação que ela teve, independente do perfil dela, independente do temperamento, não estiver alinhado com a palavra, precisa se render à palavra. Quando nós dois nos rendemos à palavra de Deus, aí nós temos uma mente, né, que é a mente do Espírito, que é de Deus, que vai nos dar a diretriz para um casamento saudável. Aqui tá, gente, aqui é o manual do fabricante. Aqui é o manual do fabricante. Se a gente procurar alinhar aqui, ó, a esposa aqui, o marido aqui, a gente vai viver um casamento pautado na palavra, um casamento abençoado. E quem medita na lei do Senhor, quem vive os princípios da palavra, vive vida abundante. O problema é que a gente não quer ou não conhece, porque a Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras, ou seja, às vezes as pessoas erram por não conhecer, por isso que é importante você participar, você ler, você participar de devocionais como esse, você entender sobre isso, ler livros sérios, porque você precisa conhecer, muitas vezes você está falhando por não conhecer. A Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras. E o poder de Deus. Então muita gente erra no casamento por não conhecer o que a Bíblia diz sobre como lidar com relacionamentos conjugais, relacionamentos interpessoais, relacionamentos familiares. Outros erram porque conhecem, mas têm um conhecimento só teórico, ou seja, eles entendem, mas não aprendem os princípios. Porque entender cai no campo da cognição. O aprender é quando a pessoa... O aprender é quando a pessoa pratica aquilo que ouve. E Jesus disse em Mateus capítulo 7 que aquele que ouve e não pratica é igual o homem que constrói a casa sobre a areia. Vai vir tempestades e lutas, vai vir tempestades e ventos e essa casa vai ruir. Então um casamento que não é firmado sobre a rocha, ou seja, o casamento que é firmado sobre a areia, vai dar no divórcio mesmo. E por que dá no divórcio? Porque ele pode até conhecer, ele ouviu a palavra, mas ele não praticou. Então, o fato de você não praticar o princípio bíblico, você vai viver um casamento falido. Você vai ter um ambiente familiar falido. Mas se você ouve e pratica, você está construindo sobre a rocha. Vai vir tempestade do mesmo jeito. Casa sobre a areia e casa sobre a rocha, sofre tempestade do mesmo jeito. A diferença é o quê? É a base, é o alicerce, está firmado sobre a rocha. Então, gente, a grande questão para que a gente possa ter casamentos saudáveis, relacionamentos conjugais e familiares saudáveis e felizes, é conhecer e praticar aquilo que é princípio da palavra. Ah, mas meu pai não ensinou assim. Seu pai ensinou, isso é ótimo. Mas está alinhado ao princípio bíblico? Se não estiver alinhado, você precisa se render ao princípio bíblico. Então, o meu temperamento, por exemplo, a Lu é sanguínea, eu sou fleumático. Muitas coisas, todos os temperamentos têm pontos positivos e tem pontos de melhoria. Então, existem pontos de melhoria no meu temperamento que vão prejudicar o meu relacionamento e eu me rendo ao princípio bíblico. Mesmo que seja o meu temperamento uma coisa que é presente em mim. Me rendo, o Senhor me melhora para poder fazer a minha esposa feliz. Pastor, e quando você ouve e pratica, mas o marido não? Pois então, você precisa fazer a sua parte e orar e ser um instrumento de Deus que através do seu testemunho, você arrastar o seu marido a também viver. Ok? O que a gente precisa preocupar é o que eu posso fazer. Porque a gente não consegue mudar o outro, gente. A gente não consegue mudar o outro, as pessoas. Agora, o nosso comportamento pode influenciar, pode arrastar, pode inspirar os outros. Tanto que em Coríntios 7 fala que o comportamento da mulher santifica o marido. Então, o que eu preciso é fazer o que eu tenho que fazer. E as sementes que você vai lançar, a lei da semeadura é um princípio bíblico e universal. Você pode perguntar para agricultor, para qualquer pessoa no mundo. Aquilo que o homem semear, isso ceifará. Então se preocupa com as sementes que você tem lançado. É isso que a gente tem que preocupar. É com as sementes que eu tenho lançado. Ah, se o meu marido, se a minha esposa, faça o que você tem que fazer. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Descanse, lance essa semente. Mulher, também é orientada a amar os seus maridos, a serem submissas, a serem mulheres sábias, virtuosas, cuidadoras do lar. Cumpre o seu papel, pronto. O seu testemunho, o exemplo arrasta. Tem uma frase que diz isso, né? As palavras convencem e os exemplos arrastam. Isso funciona para dentro do casamento também.
Por quê, gente? Porque quando você faz o seu papel, você está manifestando amor. E o amor constrange. Se tem coisa que constrange, é manifestação de amor. Já viu uma pessoa, por exemplo, a Bíblia fala que o amor é paciente. Chega alguém, até mesmo em outro contexto, tá gritando, a pessoa tá gritando, aí você responde de forma branda. Em vez de você manifesta paciência, você manifesta sabedoria. A pessoa fica constrangida de estar gritando. Não, desculpa, perdão. A pessoa manifesta perdão, que é a linguagem de amor, né? Que é uma expressão de amor, melhor dizendo. Se a pessoa ela reage com paciência, que é uma expressão de amor, a outra fica constrangida. Então, o amor, ele constrange. O amor de Deus os constrange. Exatamente, Lúcio. O comportamento da mulher santifica o marido. Então, o texto, gente, que eu quero deixar para vocês, eu estou aqui já falando e já mencionando sobre os princípios bíblicos, é que a gente não pode aceitar que o amor acabe no casamento. Porque o amor que é bíblico, ele jamais acaba. O amor acaba. Aprenda a amar de novo. O amor que é bíblico, ele jamais acaba. Vou te provar isso biblicamente. 1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. E eu quero enfatizar, verso 4 a verso 8. 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso 4 ao verso 8. O amor é paciente. Quer aprender a ter um amor bíblico? O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. O amor não ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura seus próprios interesses. O amor não se exaspera. O amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Verso 7, grave isso. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Verso 8, parte A. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Então é possível a gente ter relacionamentos conjugais, de namoro, de noivado, conjugal e familiar saudáveis, se nós nos rendermos ao todo o nosso pensamento, toda a nossa criação, todo o nosso temperamento, tudo aquilo que eu acho ou deixo de achar, tudo aquilo que a sociedade fala, eu vou render ao que a palavra de Deus diz, porque isso é manual de vida. Aqui é vida e vida com abundância. Agora, se você fala, é difícil demais, eu não quero, se você quiser arrumar desculpa, então colha as sementes da sua desculpa. Mas que é comprovado que se você viver e eu viver no princípio da palavra, nós teremos famílias felizes. Nós teremos um amor que jamais acaba. Nós estancaremos esses índices de divórcio, que o último ano foi o mais alto de toda a história. Nós vamos estancar isso e ter famílias saudáveis. Filhos que não são traumatizados por tantas coisas terríveis que vêm dentro de casa. Gente, você pode perguntar para qualquer pessoa que passou pelo desafio do divórcio, o coração fica entristecido, é difícil, é desafiador. Então a Bíblia nos fala nesse texto, vamos tirar alguns princípios aqui que a gente aprende nesse texto. Primeiro, deixa eu só dar um panorama aqui. Nós estamos numa era chamada pós-modernidade. Todos nós sabemos disso, pós-modernidade. Tem até um sociólogo, polonês muito conhecido dentro da área de sociologia, filosofia e tantos outros, que é Zygmunt Bauman, que ele fala que ele dá esse nome da pós-modernidade, ele recebe o nome, ele dá o nome também como sociedade líquida.
O que seria a sociedade líquida? É uma sociedade em que tudo muda muito rapidamente. Aquilo que era sólido deteriorou. E a gente está vendo isso. Sociedade líquida, tudo se evapora. Princípios, padrões, valores. A sociedade líquida nada foi feito para durar. Nem coisas que são feitas materiais e nem coisas que são de fato relacionais. E isso aflige diretamente o amor nos relacionamentos. O amor hoje se tornou, como uma triste realidade da sociedade líquida, o amor tem se tornado líquido. Ou seja, o amor hoje não é uma coisa sólida, como o texto diz, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que jamais acaba. Não, o amor se tornou, dentro de uma sociedade pós-moderna, uma sociedade líquida, o amor se tornou líquido, frágil, superficial. Qualquer coisa, o ódio domina, a raiva domina, o amor se acaba. O próprio Simon Bauman, ele diz assim, ó, o amor líquido é um amor criado pela sociedade atual, pela modernidade líquida, para tirar-lhes a responsabilidade de relacionamentos sérios e duradouros. Olha o que esse sociólogo diz. O amor líquido, dentro do contexto de uma modernidade líquida, veio para tirar a responsabilidade de relacionamentos sérios e duradouros. Ah, eu vou casar, se não der certo, separa. Vai com essa mentalidade já. E aí já nada mais permanece na sociedade. Então o amor hoje não tem mais o mesmo significado. Ele foi alterado como algo que, em vez de que tudo sofre, é um amor flexível. Totalmente diferente do verdadeiro amor, que é durável, perene, forte. E a gente observa isso com muita clareza em vários aspectos da sociedade que a gente vive, gente. Por exemplo, as pessoas hoje dão mais valor a relacionamentos muitas vezes virtuais do que reais. Tanto que eu não sei se você já viu pessoas assim, por exemplo, pessoas que sentam numa mesa vamos supor, uma festa de aniversário, uma festa de casamento. Preste atenção, não sei se aí na sua cidade essa realidade, mas você vai ver pessoas sentadas em mesas que cabem 8 pessoas, por exemplo. Raramente você vai ver uma mesa que não tenha 1, 2, 3, quando não todos que estão no celular, ao invés de estarem conectados aos relacionamentos reais. Quem já viu isso aqui? Quem já viu isso? Exatamente, Alexandre. Alexandre colocou aqui, ó. A maioria vê os relacionamentos como descartável. Se não der certo, separa. As pessoas estão fazendo hoje, eu até falei isso, ministrei na igreja no sábado para a juventude, a gente não pode fazer das pessoas como coisas. A gente tem tratado as pessoas como coisas que se descartam. Pessoas se amam. As pessoas estão usando as pessoas e estão amando as coisas, está invertendo os valores. Nós estamos numa era de descartável muito forte. E o problema, o descartável é muito legal. Copo descartável, fralda descartável. Ô Jesus, que maravilha. Eu sei como que é a fralda descartável. Eu fico imaginando na época da minha mãe, melhor dizendo, da avó, que tinha as fraldas, tinha que lavar tudo. Hoje é fralda descartável. Isso é bênção demais, gente. Fralda descartável, copo descartável, tem tudo descartável, vasilha descartável. É bom demais. O problema é quando o descartável afeta os nossos relacionamentos. O problema é quando a gente torna os relacionamentos descartáveis. Não deu certo, falou algo que não me agradou, não é do jeito que eu penso, descarta. Então olha como hoje, exatamente, aqui ela está lembrando aqui, ó, ninguém quer mais consertar nada. Hoje não consegue, gente. Você estraga, a pessoa às vezes estraga o sapato. Olha que eu tenho 40 anos, né? Apesar de que estou com carinho de que tem mais, né? Mas aqui, tô brincando. Eu já fui da época de que o sapato, na minha adolescência, furava, descartava. Eu levava no sapateiro para poder colocar um novo solado no mesmo sapato. Hoje, sapato fura, o que a gente faz? Joga fora. Obrigado, eu sou Lúcio Santana, pela manifestação de generosidade. O Senhor multiplique sobre a sua vida esses selinhos. Então, olha só. Antigamente a gente tinha esse perfil. Hoje se deleta os relacionamentos virtuais. Hoje o que a gente faz? O virtual você deleta, você bloqueia, você ignora. É muito fácil. Isso são sinais de um amor líquido. A gente hoje não está tendo noção do que é amor de verdade, gente.
O que é amor bíblico? Por isso que não está dando certo os relacionamentos. Chega dentro de casa, chega a pandemia, a família vira um inferno, em vez de virar uma oportunidade, de fortalecer os laços. A pandemia joga todo mundo para dentro de casa, jogou todo mundo para dentro de casa, e aí que começou a acontecer as confusões. Alguma coisa está errado. Por exemplo, as músicas hoje, seculares, elas falam de amor aliado com promiscuidade. Isso, gente, você acha que não tem nada a ver? Mas isso vai entrando na nossa mente. Quando a gente ouve de amor hoje nas músicas, a palavra amor é aliada com promiscuidade, com funk pervertido, com desejos momentâneos. E isso vai fazendo na nossa mente, no processo até um tanto quanto inconsciente, de que amor é isso mesmo. O amor está tão distorcido na sociedade líquida, se tornou tão líquido na sociedade líquida, que hoje noites, por exemplo, noites avulsas de sexo, de pessoas que não são casadas, elas são chamadas de fazer amor. O cara bebe a noite toda, vai pro motel, não sabe nem o nome, às vezes, da pessoa lá, que se envolve. Eu fiz amor com a moça, fiz amor com fulano, fiz amor. Quem fez amor, rapaz? Hoje, noites avulsas de sexo, de pessoas que se conhecem há 5 minutos, o cara fala que fez amor. E isso vai se tornando uma realidade que vai entrando na nossa mente, às vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente nem percebe. Então, gente, a gente precisa voltar à essência daquilo que a Bíblia diz. Do que a Bíblia diz. Tanta gente começa a conhecer um camarada hoje, conhece a menina hoje, passa uma semana, já tô amando, no sentido desse amor de entrega. Então o amor hoje, infelizmente, a gente precisa blindar a nossa mente com a palavra de Deus, porque ele está altamente distorcido. Altamente distorcido. Porque o que é amor? É o que Cristo fez por nós. Ele é o exemplo de amor. Qualquer outra expressão de amor que não esteja alinhada com isso está distorcida. Então, o que esse texto diz? Olha o amor que Deus fala. O amor que Deus se manifesta para nós é um amor eterno. Jeremias 31:3 diz assim, com amor eterno te amei. Você sabia? Eu mencionei isso até numa das ministrações desse final de semana. O amor, ele é o maior de todos os mandamentos. Quando Jesus é interpelado em Mateus 22 por um dos fariseus perguntando, diante de todas as leis de Moisés, de todos os mandamentos, Jesus, qual que o senhor acha o principal, maior de todos os mandamentos? Jesus fala assim, amar. Amar a Deus e amar o próximo. Olha só, o que Jesus está falando? Sabe de centenas de mandamentos que existem? Se você cumprir o mandamento de amar, todos os outros mandamentos se tornarão naturalmente, consequentemente, uma realidade vivida para a sua vida. Porque, gente, quem cumpre o mandamento, por exemplo, de amar pessoas, vai conseguir perdoar quando alguém falhar com você. Se você cumprir o mandamento de amar o próximo de fato, amar no casamento, amar pessoas, você não vai ter dificuldade de ser bondoso, de servir, porque você ama. Se você ama, você não vai ofender com palavras. Você vai falar verdades com amor. Se você ama, você não vai ter ciúme, porque o amor não arde em ciúmes. O amor, você não vai ter inveja da pessoa, porque o amor não se inveja. Então, se a pessoa... Por isso que o mandamento, o amor, é o maior de todos os mandamentos. Porque quem cumpre o mandamento de amar não tem dificuldade de cumprir nenhuma outra ordenança de Deus. Eu falei esse domingo, anote essas 3 frases. Eu falei nesse domingo. O amor é o maior de todos os mandamentos. O amor é o maior de todos os dons. O maior de todos os dons é o amor. O texto bíblico nos deixa claro sobre isso.
Se eu tiver, o texto diz aqui, o texto que nós lemos, ó, ainda que eu fale língua dos homens, língua dos anjos, se não tiver amor, não vale nada. Ainda que eu tenha dom de profetizar, imagina profetizar, gente, uma coisa linda. Né? A pessoa proferir uma palavra de Deus, seja acerca do futuro da pessoa, de uma realidade que ela esteja vivendo, profetizar, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, seja os mistérios da natureza, do mundo, do reino espiritual, ainda que eu conheça tudo, o texto diz, se não tiver amor, não vale nada. Ainda que eu tenha a fé que move montanhas, eu posso ter a fé de crer que o mar vai se abrir, de que o morto vai ressuscitar. A Bíblia fala, você pode ter fé que move montanhas, mas se não tiver amor, nada valerá. Está em 1 Coríntios 13. Então o amor, ele é o maior de todos os mandamentos, o amor é o maior de todos os dons, maior do que o dom da fé, maior do que o dom de profetizar, maior do que o dom de línguas, maior do que qualquer dom. É o dom de amar. Tem muita gente que profetiza dentro da igreja, mas não ama a esposa e honra a esposa dentro de casa. Tem muita gente que às vezes fala língua de anjos dentro da igreja, mas não sabe falar a língua do esposo dentro de casa. Não sabe falar a língua dos filhos. Então nós precisamos alinhar o nosso coração, nós precisamos alinhar aos princípios da palavra, gente. Amor não é o que a música canta, não é noites avulsas de sexo. Amor não é esse amor líquido, descartável. Amor é o que a Bíblia nos fala que é amor, o maior de todos os mandamentos, o maior de todos os dons e o maior de todos os fundamentos. Olha o que diz aqui, ó, capítulo 13, ainda em 1 Coríntios 13, verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Olha aí, o maior desses é o amor. Esperança, gente, um coração cheio de esperança, esperança de melhor, esperança de um país melhor, uma esperança de uma mudança no trabalho, a esperança de um filho. Esperança é algo que nutre o coração da pessoa. A fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Uma vida sem fé é uma vida sem vida. Mas a Bíblia diz que dos três fundamentos, esperança, fé e amor, maior ainda do que a fé, maior ainda do que a esperança, o maior deles é o amor. O amor é o maior dos fundamentos. Fundamentos cristãos, fundamentos de vida. Então anotou aí, ó, o amor, ele é o maior de todos os mandamentos, ele é o maior de todos os dons, ele é o maior de todos os fundamentos. O maior de todos os fundamentos. Por que ele é o maior de todos os dons, o maior de todos os mandamentos, o maior de todos os fundamentos? Porque ele é a essência do maior ser do universo. A Bíblia diz que Deus é amor. Ou seja, Deus não só ama, ele é o próprio amor. Quando eu estou cheio de Deus, entenda só, por isso que é impossível uma pessoa ser cheia de Deus, cheia da palavra de Deus, sendo que Deus é o próprio amor, e transbordar outra coisa que não seja amor, gente. Você pode ter uma religião, você pode dizer que faz parte de um ministério, mas quem tem Deus, quem é cheio de Deus, não tem como transbordar outra coisa que não seja amor. Como que eu posso dizer que o meu corpo é templo do Espírito Santo, que eu sou cheio do Espírito Santo e transbordo ignorância, desrespeito, agressão dentro de casa, humilhando a minha esposa, humilhando o marido? Como? É porque você está sendo governado pelo seu coração, seus achismos, pela sua carne, e não se render aos princípios da palavra. Quando o casal se rende aos princípios da palavra e vive esse amor de fato, você não tem como não viver uma vida saudável, feliz e abençoada dentro de casa. E não vem falar para mim que é difícil. Difícil, tudo que é, todo grande sonho tem um preço. Pode ser desafiador praticar esse amor? Pode ser desafiador, mas eu posso te afirmar que muito mais desafiador é viver uma vida infeliz. Que muito mais desafiador é viver do jeito que a gente acha que tem que viver e ter uma colheita terrível. Os mandamentos do Senhor não são pesados, diz as Escrituras. Deixa eu ver onde está esse texto.
1 João 5, 3 e 4. Pois nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Gente, viver uma vida debaixo dos princípios bíblicos, guiada pelos princípios bíblicos, não é pesado. A pessoa fala, o cara agora se converteu, o cara agora vive para Jesus, a vida dele é triste. Meu irmão, triste é viver no mundo, pesado é você viver uma vida de pecado, onde você coloca a cabeça no travesseiro e não tem paz no coração porque está traindo a esposa, porque está com falcatrua no trabalho. Pesado é viver um pecado, que eu já disse várias vezes aqui, que prega liberdade, o pecado prega liberdade e paga com escravidão. Viver uma vida alinhada aos mandamentos de Deus não são pesados. É prazeroso, é uma paz que inunda a nossa alma, é um ambiente familiar que você sente prazer em estar na sua casa. Em vez de ficar, não, eu vou ficar no boteco, eu vou, não quero nem voltar para casa, porque eu não quero ver aquela mulher. Por quê? A mulher não está vivendo segundo os princípios bíblicos. Deixa eu ver quantas horas aqui. Já está na hora da gente encerrar e eu nem entrei aqui nos pontos do texto. Mas quinta-feira eu dou sequência para vocês, para a gente poder estar junto aqui crescendo. Porque eu quero falar para vocês, na quinta-feira, na próxima live, sobre amor na prática. Baseado nesse verso 4 ao verso 8. Eu quero destacar algumas coisas aqui, o que é amor na prática. Porque o amor é o que o amor faz. O amor não é filosofia, eu amo. Chega de discurso, mostre esse amor de fato no seu dia a dia. Quando você senta na mesa e não pega o celular, porque você está olhando olho no olho e cultivando o momento da mesa. Você está compartilhando assuntos que abençoam. Mostra na prática o amor quando há uma discussão, há uma discussão no sentido de discussão de ideias. Você pensa assim, eu penso assim, como você se porta? Será que sua voz eleva? Você começa a gritar? Para que gritar? A pessoa que está do seu lado está surda? Por que desrespeitar? Nós precisamos, gente, eu falo isso com muito amor e com muito tremor diante de Deus, porque eu sei que o projeto de Deus não é que a gente tenha uma família falida, mas é uma família feliz e saudável. O projeto de Deus não é que você tenha uma família destruída, mas uma família restaurada e saudável. O Salmo 128 que nós aprendemos na semana passada sobre 4 princípios de uma família saudável. Bem-aventurado é um homem que teme ao Senhor, é aquele que teme e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos serás, feliz serás, e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, os teus filhos ao redor da mesa como rebentos de oliveira. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Existe, ou seja, esse texto nos mostra a possibilidade de se ter família saudável, família abençoada, casamento abençoado. Família bem-aventurada, que no original hebraico significa extremamente feliz. Que vai passar por tempestade, que vai vir lutas, que vai vir ventos, que vai vir vendavais terríveis, mas está firmado sobre a rocha. O problema não é o que acontece externo, o problema é o fundamento que a gente estabelece. O problema não é se tem vento, se tem tempestade, se tem macumbaria, se tem escambau, como diz. O que importa é quem é o seu fundamento, em quem que nós estamos firmados. Porque vento, tempestade, lutas, provações, aflições, injustiças vão acontecer na vida de todos os seres humanos. A diferença é aonde nós estamos firmados. Se a minha família está firmada na rocha, está firmada na palavra, está sobre os princípios de Deus, teme ao Senhor, ela se torna inabalável. E esse é o propósito de Deus, e eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua família. Esse mês de junho que nós estamos aí, acabou vindo como oportunidade do céu, né? Um mês que é um mês de namorados, muitas coisas coloridas, muitas coisas aí voltadas para essa linguagem. A gente está tendo a oportunidade de entender aqui, biblicamente, o que Deus espera de nós. O que de fato Deus tem como plano e sonho para a sua vida. E eu quero declarar que você não está aqui nessa live por acaso.
Juntando aqui as duas plataformas, nós estamos com mais de 1.000 pessoas aqui reunidas. Você não está aqui. Aqui são 1.000 famílias, gente. Se eu pegar cada uma dessas famílias e colocar aí no mínimo 2 a 3 pessoas, no mínimo aí de 2 a 3 pessoas, nós temos mais de 3.000 pessoas aqui que serão impactadas. E eu quero dizer, você que está aqui nessa live, você vai ser esse instrumento de Deus para salvação, para restauração, para mudança de ambiente da sua casa em nome de Jesus. Não espera o outro, não culpa o outro. Assuma você a postura, aquela frase que a gente já conhece, seja você a mudança que você deseja ver. Seja você, faça você, lance sementes você, ore diante do Senhor e você pode ter certeza que o Deus que você serve vai honrar as sementes que você vai lançar, porque Ele cumpre a palavra, não por aquilo que eu sou ou deixo de ser, porque eu sou um pobre pecador, mas Ele honra a palavra dele que diz, aquilo que o homem semear, isso se fará. Se a gente semeia uma semente de amor nos nossos relacionamentos, amor bíblico, não é esse amor fajunto, hipócrita, irreal da sociedade, o amor bíblico, você vai ter a colheita, porque Deus vai honrar as suas sementes de amor. Porque quando você semeia amor na prática, nos relacionamentos, você está semeando Deus na vida das pessoas, porque Deus é amor. Vamos orar? Vamos orar? Eu quero orar por você, eu quero orar pelo seu casamento, quero orar pela sua família. E na quarta-feira, no nosso próximo encontro, eu vou falar aqui de pelo menos 4. Falar pelo menos 4. Esse amor como a chave mestra de uma família feliz. Eu quero colocar pelo menos 4 aqui descrições práticas do amor. O que significa amor na prática? É isso que eu quero falar. Amor nos relacionamentos na prática. Então eu quero convidar você para quinta-feira chamar mais um, para a gente poder estar juntos aqui. Combinado? Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse dia que o Senhor fez, pela Tua palavra, que nos confronta, mas nos alinha para viver de fato o que o Senhor nos criou para viver. Uma vida com abundância, uma vida no Senhor, uma vida, ó Deus, direcionada pelo Senhor, que agrada o Senhor e que é um ambiente que o Senhor preparou para nós de ter uma família bem-aventurada e feliz. Muito obrigado. Quero te agradecer, ó Deus, e quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor alinhe a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes, as nossas emoções, as nossas reações, as nossas palavras, ó Deus, aos princípios da Tua palavra, para que tudo quanto falemos venha ser, ó Deus, venha para glorificar o Teu nome e automaticamente abençoar, ó Deus, o nosso ambiente, a nossa família. Abençoe cada família aqui representada. Levante mulheres sábias, ó Deus, cada dia mais, e virtuosas, que edificam o seu lar. Lares edificados e não destruídos, é o que nós declaramos aqui. Famílias felizes e bem-sucedidas e não falidas, é o que eu declaro aqui em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana de restauração de lares, de restauração de relacionamentos, de restauração de famílias, para a glória do Teu nome. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos nesse devocional e que isso, ó Deus, venha transbordar através de nós, para que possamos ver cada dia mais pessoas e mais pessoas, ó Deus, conhecendo a palavra, porque as pessoas erram, nós erramos por não conhecer as Escrituras, mas conhecendo as Escrituras e vivendo as Escrituras na prática, de fato colheremos uma vida com abundância e trilharemos na vida eterna para os céus. Muito obrigado. Eu oro, Deus, declarando toda sorte de bênção sobre lares e famílias nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém.